Olá, futuro intercambista, tudo bem com você? Aqui quem tá falando é a Ariane Machado, da Go Ahead Intercâmbios, e você está assistindo ou ouvindo o GAcast, o podcast da Go Ahead Intercâmbios, claro. E hoje temos a presença do Thiago e da Vino. Thiago, engenheiro de formação, mas decidiu fazer o intercâmbio após os 30 anos e tem muita coisa para compartilhar aqui com vocês, muita experiência bacana que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mas antes da gente iniciar esse bate-papo com o Thiago, não deixe de seguir nas redes sociais e nas nossas plataformas do podcast, claro, GAcast, para que vocês possam conhecer um pouco mais sobre programas de intercâmbio, melhores destinos, melhores dicas. E vamos lá iniciar, Thiago. Obrigada, Thiago, pela sua presença. Thiago, todo mundo sabe, né, que no nosso podcast a gente sempre pede para o nosso convidado trazer um objeto e falar um pouquinho sobre esse objeto que representou nesse mundo do intercâmbio. Thiago? Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver escutando a gente. Eu, como a Ariane apresentou, sou o Thiago Davino, fiz o intercâmbio depois dos 30 anos, vim aqui contar um pouquinho da minha trajetória, um pouquinho sobre planejamento. Vamos lá, vou mostrar então o objeto que eu trouxe. Aqui é uma pint. Isso aqui é um copo tradicional que tem nos pubs da Irlanda. Então, como eu frequentei consideravelmente um número bom de pubs lá na Irlanda, conheci bastante pub lá, resolvi trazer um que é uma lembrança boa que eu tenho de lá. Morava perto de um pub muito bom, muito legal, e lá, né, uma curiosidade, lá a cerveja não é servida em garrafa, igual a gente vê aqui, em garrafa de 600 ml ou lata. Eles sempre servem num copo desse aqui, que tem medida de 500 ml. O nome, né, pint é uma medida inglesa, que ela tem aproximadamente 500 ml, né? Tem algumas variações em alguns países. Na Inglaterra, se eu não me engano, é 568 ml. Já nos Estados Unidos é 463 ml, alguma coisa assim. Mas pint não deixa de ser uma medida. Então, 2 pints dá 1 litro, aproximadamente. Tá? Então, eu vou até deixar aqui para gravação. Mas foi uma lembrança boa que eu tenho lá da Irlanda. Aulas com o Thiago sobre cerveja, vocês viram, né? Sabe até as medidas, da onde veio, história, muito bom. Eu não fazia nem ideia, mas muito bom, Thiago. Gostei muito do seu objeto aí que você trouxe. Muito conhecido, inclusive, na Irlanda, né? Sim. A pint muito conhecida, muito tradicional. E muito legal, Thiago. Agora até para aproveitar, né, só complementando aí do objeto para apresentar o Thiago, né, gente? Eu esqueci de apresentar o nosso convidado. Falar um pouquinho sobre o Thiago. O Thiago é de São José dos Campos. Ele diz, tá, gente, que é de São José dos Campos, mas ele a vida toda morou em Jacareí, tá? Então é uma piadinha que eu sempre faço, que ele gosta de falar que ele é de São José, mas ele só nasceu em São José, tá? Mergulhou no mundo do intercâmbio desde 2015, né? Que foi quando ele realizou o seu primeiro intercâmbio na Irlanda. E hoje ele é um dos cofundadores da Go Ahead Intercâmbio, gente. E na Go Ahead, o Thiago, ele é mais conhecido como Paixão, né? Todo mundo, Paixão, Paixão, Paixão. Então, o Thiago é o famoso Paixão na Go Ahead, gente. Então, vamos lá, só para concluir, você já falou do seu objeto e aproveitando para falar que hoje o assunto do nosso podcast vai ser realmente planejando o intercâmbio do zero. Então o Thiago ele vai contar um pouquinho para vocês, né, como vocês iniciarem, né, se organizarem essa tão sonhada decisão, né, que para muitas pessoas é muito difícil. Então como planejar o seu intercâmbio do zero, né, Thiago? Então Thiago, vamos começar aí nosso bate-papo. Então, o que você quer dizer, né, Thiago, com o planejamento do zero para o intercâmbio? Conta pra gente. Vamos lá. Primeiro, por que eu gosto de falar sobre esse assunto, né, sobre planejamento? Eu sempre bato muito nessa tecla de planejamento sobre intercâmbio. Na verdade, planejamento para tudo, né? Na minha vida profissional, eu trabalhava com planejamento. Então, e eu percebi que no ramo do intercâmbio, principalmente para brasileiro, o maior empecilho para a realização do intercâmbio é a falta de planejamento. Então, muita gente decide fazer um intercâmbio da noite para o dia e aí que vai começar a correr atrás e quer tudo para ontem, né? Não tem nenhum tipo de... Sem entrar no mérito de propósito, né? O porquê que quer fazer o intercâmbio, mas a gente percebe que um dos maiores empecilhos da não realização do intercâmbio é a falta de planejamento.
né? O brasileiro já tem uma fama de não ser uma pessoa que se planeja muito, não costuma guardar dinheiro, não costuma ter planejamento para longo prazo, sempre é o imediatismo, né? Mas estando no ramo do intercâmbio, eu percebi que muitas pessoas perdem a oportunidade de viver fora do Brasil pelo simples fato de não se planejar. Então esse é um motivo. E por que eu falo sobre planejamento do zero? Porque o intercâmbio é um assunto pouco falado no Brasil. É um nicho, praticamente um nicho, né? Então, muitas pessoas ouvem falar da palavra intercâmbio, ouvem falar da necessidade de fazer um intercâmbio, às vezes ela já está com 25 anos de idade, 20, 28, 30. Então, ali é o marco zero dela. Então, ela, puto, o que é um intercâmbio? Será que vai ser bom para mim? Como que faz? Para onde que vai? Né? Então, isso aí é o planejamento do zero. Então, eu gosto muito de conversar com as pessoas sobre isso, né? Até semana passada eu fui dar uma palestra numa escola municipal aqui da cidade sobre, né, qual é o momento certo de ouvir falar sobre o intercâmbio, de saber que o intercâmbio vai ser boa para essa pessoa e ela começar a se programar financeiramente, se programar profissionalmente, você envolver a família nesse planejamento para que tudo corra certinho. Então, é isso que eu quero dizer sobre o planejamento do zero. Desde você identificar que você precisa de um intercâmbio até você chegar na última fase, que é falar de valores, já próximo de você já ter escolhido uma agência de intercâmbios. Aqui durante do nosso papo eu vou explicar certinho, né, quais são os principais passos entre o zero e até o embarque para fazer o intercâmbio, mas basicamente é isso. O intercâmbio do zero é desde que você identifica que isso vai ser bom para você e desperta o desejo de fazer um intercâmbio. Muito bom. E é plantar a sementinha, né? Plantar a sementinha. Plantar a sementinha realmente desse desejo, né? Dessa grande realização que é o intercâmbio. E a gente pontua muito nos nossos bate-papos aqui com todos os convidados da importância realmente de fazer o intercâmbio. Então, isso que você colocou aqui para a gente, o planejamento do zero é muito importante. É plantar a sementinha e realmente fazer fluir, né? Fazer acontecer. E, Thiago, conta um pouquinho pra gente como que você fez o seu planejamento quando você realizou o seu intercâmbio. Como que foi esse planejamento? Vamos lá, então, como que eu fiz? Primeiro de tudo foi quando eu identifiquei que eu precisava fazer um intercâmbio. Né? Eu sempre ouvia falar sobre intercâmbio e o que eu tinha na minha cabeça era que o intercâmbio é aquela coisa que a gente via em filme, de fazer high school nos Estados Unidos, Sim. de fazer aqueles acampamentos de filmes de sessão da tarde. Eu tinha isso na minha cabeça justamente porque na época tinha pouca informação no YouTube, pouca informação na internet, e ninguém nunca falava sobre isso no meu ciclo de amizade, na família, ninguém nunca falava. Foi quando eu percebi que eu precisava aprimorar meu inglês por questões profissionais. Falei, eu preciso fazer um intercâmbio. A partir desse momento eu pensei, para eu fazer um intercâmbio, o que eu preciso fora dinheiro? Né? O que eu preciso saber, o que eu preciso conhecer, quais são os pré-requisitos que eu preciso para fazer um intercâmbio? Então, aí eu comecei a conversar com algumas pessoas que já fizeram e assim, batata, todo mundo falou, Thiago, ninguém consegue fazer um intercâmbio da noite para o dia. É caro, precisa de muitos pré-requisitos, você precisa se preparar muito. Então a preparação é fundamental. Tanto que do momento que eu pensei em fazer o intercâmbio até quando a gente foi embarcar para o intercâmbio, isso aí foram 1, 2, 3 anos de planejamento. Então, aí como que eu fiz, né? Como foi o meu planejamento? Eu identifiquei que eu precisava fazer um intercâmbio, comecei a pesquisar sobre, né, o que era o intercâmbio, como que funcionava. Né? Eu vou morar na casa de uma família, não vou... Né, tem muito esse intercâmbio que todo mundo fala, que você vai para casa de uma família e alguém do exterior fica na sua casa. Né, eu comecei a entrar mais nesse ramo e descobri que o intercâmbio não era nada disso. Eu pagava, ia estudar numa escola, ia morar lá no país, ia ficar. Aí eu comecei a pesquisar sobre destino. Né, qual destino que mais se encaixaria com o meu perfil? Né, destino frio, calor, praia, montanha, Europa, América do Norte, Oceania... Né, qual tipo de programa, né, cada país tinha que mais se encaixava no meu perfil, né? Eu sabia que eu não tinha inglês suficiente para fazer uma faculdade no exterior, por exemplo. Então eu já eliminei faculdade, mas eu também não queria ficar só um mês fora. Então eu já eliminei esses programas de curta duração. Aí eu já tinha ouvido falar sobre estudar e trabalhar fora, para eu poder me manter fora e morar por um longo prazo, né, um longo período fora. Comecei a pesquisar, percebi que tinha lá 2, 3, 4 países que faziam esse tipo de programa.
e fui refinando minhas pesquisas e cheguei na Irlanda. Preço bom, podia trabalhar, ganhava em euro, né? Hoje melhor ainda, com o euro aí estourando R$6. Então, até eu chegar no destino que eu queria. Isso eu não tinha conversado com agência, não tinha conversado com nada. Primeiro eu fui pesquisar o que era bom para mim. Sim, perfeito. Até eu chegar no momento de ir numa agência, já com um certo conhecimento, né? E pedir, falar, eu quero ali uma cotação sobre como... uma cotação de como... de quanto custaria um curso do jeito que eu queria. Com tantas semanas de acomodação, para o país tal, cidade tal. Então, assim, isso foi a trajetória, simplificado, lógico, mas essa foi a trajetória que eu tracei para o meu intercâmbio. Foi nesse momento que eu comecei a ver valores. Falei, bom, agora quanto custa isso que eu preciso? Ó, Thiago, custa tanto. Falei, então tá bom, então agora eu vou me planejar financeiramente para poder pagar o meu pacote, para poder embarcar. Aí, entre eu saber quanto custava e pagar todo o meu programa, levou um ano e meio. Legal. E deixa eu te perguntar, até complementando essa pergunta, aonde você encontrou mais dificuldade nesse planejamento? Em descobrir qual era o tipo de programa ideal para mim. Porque eu fui em algumas agências, eu percebi que as agências, ela queria te vender o produto que elas tinham na hora para vender, não necessariamente o que eu precisava. Então, eles mal me ouviam e já falavam, ó, eu tenho isso aqui para te oferecer. Aí eu sentia, puta, mas não é exatamente o que eu quero, né? Eu acho que eu vou porque eu não queria perder tempo. Eu já estava com 30 anos de idade, não que seja velho, mas puta, eu não queria ir para um programa errado. Então, eu comecei a pesquisar muito sozinho. Né? A agência foi necessária para fazer intermediação com as escolas, meio de pagamento. Sim. Né? Mas a informação, eu levei mais tempo pesquisando do que pagando o meu programa. Então essa foi a maior dificuldade que eu tive, em ter certeza de qual destino que eu queria ir e qual programa que eu iria fazer, por que estudar naquela escola, né? Eu escolhi uma escola que a agência me ofereceu, não sei se era exatamente o que eu precisava ou se era a escola que a agência precisava bater meta, não sei, mas foi a escola que eles me ofereceram, foi boa, mas eu sentia que eu poderia ter um pouco mais de informação para eu poder tomar minhas próprias decisões, escolher a escola que eu queria estudar. E Thiago, até falar aqui, eu acho que isso é bem importante, que muitos intercambistas enxergam dessa forma, né? Enxergam que obstáculos, né? Dificuldades para realizar esse intercâmbio. Sim. Então, fala um pouquinho pra gente como que você enxerga, né? Qual é o maior obstáculo para fazer o intercâmbio? E é a falta de planejamento, realmente? Então, assim, fala um pouquinho pra gente sobre isso. Hoje, estando no mercado de intercâmbio, eu digo que a falta do planejamento sim, o maior obstáculo para as pessoas não conseguirem realizar esse projeto de morar fora. Não é a falta de dinheiro, porque com planejamento consegue. É o imediatismo. A pessoa nunca pensou em fazer um intercâmbio, de repente ela fala, puta, preciso fazer um intercâmbio, né? Eu digo assim, você não pode esperar precisar fazer um intercâmbio para correr atrás disso. É a mesma coisa de aprender inglês, aqui no Brasil que seja. Muitas pessoas esperam se candidatar para uma vaga que pede inglês para depois sair correndo desesperada, querendo aprender a falar inglês em 2 semanas para ver se passa numa entrevista de emprego em inglês. Entendeu? Então ela precisar do inglês para correr atrás. Entendeu? O intercâmbio é a mesma coisa. Eu acho que tudo na vida é a mesma coisa, né? A gente não pode esperar para procurar um emprego estando desempregado. A gente não pode esperar para comprar um carro estando sem carro e precisando de um carro. Faz todo sentido. E eu me coloco, né, nesse nicho antes de ter realizado meu intercâmbio, até para falar um pouco sobre essa questão do planejamento, porque eu me coloco nesse nicho de estar no mercado de trabalho, sentir a necessidade do inglês, né? Sentir que faz a diferença no mercado de trabalho, porque a gente sabe que hoje é fundamental ter o idioma, não só muitas das vezes 2, 3 idiomas para determinada vaga. E eu me coloco nisso antes de realizar meu intercâmbio. Exatamente o que você citou,
poxa, vou concorrer a uma vaga, naquela vaga é o meu perfil, minha cara, tenho todos os pré-requisitos, mas pede inglês. E aí, o quê? Correr atrás. Aí correr atrás. Poxa, eu quero fazer uma aula rápida, uma aula de inglês, alguém me indica um professor bom. E, gente, não é difícil. Não é que não funciona, desde que se você tiver, claro, um inglês mediano, que não era o meu caso na época, né? Sim. Meu inglês era bem básico e eu não tenho vergonha de falar isso, eu falo muito isso, eu falo que eu evoluí muito, né? Acho que o intercâmbio fez com que eu evoluísse muito, mas foi uma barreira para mim e eu me coloco nesse meio aí do que você citou, de que realmente, eu faço parte desse percentual que está no mercado de trabalho, que está hoje ou que estava no mercado de trabalho e que tinha, teve a mesma atitude, né, que eu, de só sentir a necessidade realmente quando precisava. Realmente, falou, poxa, não tem inglês. Então, perdi uma oportunidade, de uma vaga, assim, uma excelente oportunidade para crescer profissionalmente e não conseguir passar na vaga por falta do inglês, né? Falta do idioma. Eu falo para todo mundo, cara, não espere precisar do inglês ou não espere sentir a necessidade de fazer o intercâmbio para correr atrás para fazer, porque aí já vai ser tarde demais. Né? O planejamento em si já é isso, né? Você se planejar, você se preparar para uma oportunidade. O intercâmbio nada mais é do que uma oportunidade. Sim. E você tem que estar preparado para essa oportunidade. A não ser em um caso ou outro que você venha de uma família mais afortunada, que pode, de repente, desembolsar um valor maior para você fazer um intercâmbio, mas não é a realidade da grande maioria das pessoas. Então, se prepara, né? Tenha ali em mente que vai ser bom para sua vida um intercâmbio e começa a se preparar ali com 15, 16, 17 anos. Né? Essa é a grande sacada. Por quê? O que eu vejo? Brasileiro, por falta de planejamento, fica com dinheiro limitado, né? Fala, puta, eu só consegui juntar isso, consegui vender meu carro, né? Minha moto. Então, ele não vai para a escola que ele queria ir, ele vai para uma escola de baixa qualidade, vai ter um ensino de baixa qualidade. Isso acontece bastante com o brasileiro. Quando a gente vai para o intercâmbio, você vê poucos brasileiros em escolas de boa qualidade. Você vê a maioria dos brasileiros em escolas de baixa qualidade. Tá? Tem sua exceção? Tem. Mas falando em modos gerais, sim, os brasileiros vão para escolas de baixa qualidade. Por quê? Não é porque não tem o dinheiro, é porque não se planejou. Que se planejasse, teria um dinheiro para escolher a escola onde vai estudar. Não para pagar... não para pegar a escola que o dinheiro dele dá para pagar, cabe no bolso dele, entendeu? Exato. Então aí uma coisa puxa a outra. Ele estuda inglês numa escola de baixa qualidade, ele não chega no nível de inglês necessário e ali ele já fica defasado para entrar numa faculdade. Por que tá cheio de indiano, cheio de coreano, chinês fazendo faculdade em Harvard, fazendo faculdade em um monte de lugar? Porque eles começaram já estudando inglês de boa qualidade, né? A gente não tem essa cultura, a gente sempre vai com o que dá. Não o que a gente precisa, não a escola que vai suprir as necessidades que a gente tem, as deficiências que a gente tem hoje, para a gente alcançar um objetivo, sim, X. Né? O objetivo é fazer uma faculdade fora, não, o objetivo é estudar, voltar para o Brasil com o inglês fluente para poder pegar uma vaga de gerência, ser diretor de uma empresa. Independente do objetivo que tenha. Cada escola vai atender uma necessidade. Ou você quer sair do Brasil só por sair, só para viver fora, e doesn't matter se você vai aprender inglês ou não. Né? Então, assim, isso eu acho uma perca de tempo tremenda, mas tem gente que pensa que sai do país com esse objetivo. Sim. Eu acho que tem que fazer a diferença, né? Eu acho que é o que você falou, que é fundamental o planejamento. Fundamental. Né? Então, se você não planeja essa grande realização, que é uma grande realização, intercâmbio, realmente, às vezes pode se tornar uma frustração. Que isso é bem importante, né, a gente falar, que você até citou sobre qualidade, né, muitas das vezes as pessoas, no desespero também, né, muitas das vezes sem falta de planejamento, com a falta de planejamento, acaba pegando o que dá, né? Exato. É claro que a gente entende que hoje tem muitas pessoas que realmente gostariam de investir mais, mas não conseguem por falta pela questão financeira realmente. Claro, a gente não tem que deixar de realizar o intercâmbio, sem sombra de dúvida, mas realmente poderia ser melhor e menos sofrido, exato, se fosse planejado. Exatamente. E tem que fazer acontecer, né? Então, por isso, quando
a gente planeja, né? Qualquer coisa na nossa vida, não só intercâmbio, né? Sim. Quando tem um planejamento, a gente sabe que tudo funciona melhor, flui melhor. E eu acho que é fundamental, né, Thiago? Sim, mas eu falo assim, ó. Hoje eu falo sobre planejamento, sobre fazer tudo certinho, guardar dinheiro de jovem, mas eu passei pela necessidade de precisar do inglês para depois começar a pesquisar sobre intercâmbio, né? Só que assim, eu não quero que as pessoas, não é porque eu passei que todo mundo tem que passar, sim, né? Com certeza. Eu quero passar a mensagem para as pessoas que não precisa fazer do jeito que eu fiz, ou do jeito que a maioria das pessoas fazem, né? Exatamente. Então, assim, isso que é importante falar aqui, né? Então, que não né, o que você está passando aqui, né, tentando alimentar essa informação. Para as pessoas não passarem pelo que eu passei. Exatamente. Né? Isso é bem importante eu precisei ressaltar. perder 2 vagas para ser promovido dentro da minha empresa pela falta do inglês, para dar o estralo na minha cabeça de que eu precisava, né, ter um inglês de verdade. Porque eu falava que tinha inglês, me comunicava, mas era aquele inglês que não enganava ninguém. Então eu falei, eu tenho que aprender esse inglês logo. Mas quando que veio o estalo na minha cabeça? Quando eu perdi 2 oportunidades de ser promovido na empresa que eu trabalhava, já há 6 anos. Sim. Então, assim, por que as pessoas têm que passar por isso? Né? Eu passei, perdi tempo, poderia ter feito intercâmbio antes? Aí eu pegaria essa vaga? Lógico que eu poderia. Porque nenhuma oportunidade é perdida. Outra pessoa vai lá e pega, né? Se você não pega, outra pessoa pega. E com certeza outra pessoa pegou a vaga que eu queria estar hoje. Até hoje eu queria estar naquela vaga. E não estive por quê? Porque eu não me preparei antes. E com certeza essa pessoa se preparou. Antigamente não tinha um Thiago para falar assim, vai lá e se planeja pro seu intercâmbio, né? Não tinha uma pessoa para falar, não tinha um podcast para eu ouvir. E falar, não é que esse negócio é bom? Vou começar a guardar dinheiro desde agora. Não. Eu precisei perder as vagas de emprego para eu começar a pensar nisso. Aprendendo com os erros, né? Aprendendo com os erros. O que a gente fala muito sobre isso, né? Sim. Aprender com os erros. Qual é a sua frase? Vamos errar erros novos, né? Exatamente, vamos errar erros novos. Se for errar, vamos errar erros novos. Exatamente. E, Thiago, eu sempre falo aqui que é tão gostoso aqui o podcast com os nossos convidados, se deixar a gente vai aqui. Não, se deixar até amanhã cedo. E eu nem gosto de falar, né? Então, só pra gente encerrar aqui, qual mensagem você deixa aqui pra quem tá pensando, se planejando fazer o intercâmbio? Qual mensagem aqui você deixa, né, para todos os ouvintes aqui e quem está nos assistindo também? Bom, vai parecer papo de vendedor, né? Eu não gosto muito de tocar nesse assunto aleatoriamente, que parece papo de vendedor. Mas, cara, primeiro, intercâmbio é uma coisa que todo mundo na vida deveria fazer. Todo mundo. É uma coisa assim que só quem fez sabe a diferença que faz na vida e principalmente a diferença que faz dentro da gente. A gente volta uma pessoa completamente diferente do intercâmbio. Todo mundo deveria fazer uma vez na vida, ter essa experiência uma vez na vida. Outro, tenha propósito em fazer seu intercâmbio. Não faça só por fazer. Né? Eu quero sair, não importa para onde eu vá, eu só quero sair do Brasil porque aqui tá ruim. Isso não é propósito. Né? Tem um propósito. Porque a partir do momento que você tem um propósito forte na sua cabeça, você supera as adversidades do intercâmbio. Porque o intercâmbio não é mil maravilhas, não é sempre tudo bonito. Você vai ter seus perrengues, vai ter suas necessidades, vai ter suas frustrações, saudades. E se você não tem um propósito muito forte na cabeça, qualquer coisa que te faz desistir, você volta para trás. Né? Então, assim, você tem que... aquela máxima, né? Os fins justificam os meios. Então, se você tem um fim muito forte, os meios ficam mais fáceis da gente superar. Então, tenha propósito, desde o começo no planejamento. Né? O dia que sentir uma vontade de ir para uma balada, gastar 300 pau num combo de vodka, não faz, porque você tem um propósito. Esse dinheiro aqui é para o meu intercâmbio. Né? Sim. Eu vou trocar de carro? Não, porque eu tenho meu intercâmbio para fazer. Então, assim, suprir as necessidades imediatistas é muito gostoso, mas não leva ninguém para lugar nenhum. Então... Mas a gente só descobre isso quando a gente tem um propósito a longo prazo pra gente cumprir. Se a gente não sabe pra onde a gente quer ir, qualquer caminho serve. Então, o combo da balada vai ser legal pra caramba, se o cara não tiver nada, pensando em nada pra frente. Então, assim, põe um propósito na cabeça, saiba o que você quer, se planeja, guarda o dinheirinho lá, porque o fim vai justificar muito o perrengue que você tá passando no momento. Com certeza. Essa é a mensagem. Muito bom, Thiago. Nossa, até agora profundo, né? Profunda? Eu fiquei ensaiando a noite inteira.
Não, eu falo profundo, mas às vezes tem coisas na vida que a gente precisa ouvir, né? A gente precisa ouvir e às vezes pode doer um pouco, né? E muitas das pessoas podem estar ouvindo pensando, poxa, né? Tudo que está sendo falado aí faz todo sentido para mim. E assim, a pessoa que está ouvindo, e pode doer, mas com certeza lá na frente a pessoa vai agradecer e falar, poxa, eu pulei etapas. E foi o que você falou, né? Não passei tanto perrengue, não tive tantas dificuldades, porque eu planejei, né? Exato. Então, Thiago, obrigada. De nada, obrigada sempre pela que precisar, participação. pode chamar. Agradeço, foi muito bom o nosso bate-papo aqui. E, gente, então a gente encerra por aqui. Espero que esse conteúdo de planejamento, você que está planejando o intercâmbio do zero, tenha sido muito valioso para você. Não desista de fazer o intercâmbio. Como o Thiago mesmo disse, planejamento é fundamental. E olha, não é impossível, é possível para qualquer pessoa. Então, planeje seu intercâmbio e nos acompanhe aqui nas nossas plataformas do GeaCash. E com certeza vamos ter vários outros podcasts aí e tenho certeza que você vai gostar dos próximos conteúdos que vem por aí. Um beijo e até a próxima. E Thiago, obrigada, obrigado, pela sua Ariane, participação. Obrigado. Se alguém quiser, pode me seguir no Instagram também, Thiago Idavino. Eu falo um pouquinho sobre planejamento de intercâmbio lá, falo um pouquinho sobre o assunto, um pouco mais técnico assim, falo um pouco mais denso um pouco o assunto, mas quem tiver curiosidade pode me seguir lá. E siga a GoAhead também. Né? E ele faz propaganda e ainda chupa bala de hortelã, você viu, né, gente? Ótimo. Muito bom, Thiago. Obrigada, viu? Obrigado pela participação e espero que a gente consiga gravar mais podcasts aqui compartilhando sua experiência com o intercâmbio. Gente, um beijo e até mais. Tchau, tchau.